A paz do Senhor, aqui é o pastor J.C. Silva, trazendo a reflexão com foco na lição. Deus se revelou à humanidade para ser percebido, conhecido, se relacionar com o ser humano e para que o ser humano se beneficie desse relacionamento com Deus. A cada semana estamos focando os atributos, as características essenciais de Deus e a forma como Deus age e reage em sua relação com a sua obra-prima da criação, com o ser humano. Ao final do vídeo, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Sua interação é muito importante para ampliar o alcance desse canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Me diga de onde você está conectado. O texto áureo da lição de hoje está no Salmo de número 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, ele afirma que quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os textos de referência estão em Êxodo capítulo 15, versículo 11, e esse texto eu vou ler no tópico 2. Também há os textos de referência em Isaías capítulo 6, versículo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hoje o foco é a santidade de Deus, a qualidade ou a virtude de ser santo, separado de tudo que é impuro ou profano. O fato de Deus não admitir misturas ou contaminações e a necessidade de o ser humano buscar a santificação para ter acesso pleno diante de Deus. O termo hebraico kodesh, cujo significado é coisa santa, é o substantivo utilizado no Antigo Testamento para se referir ao que Deus faz para que uma pessoa, lugar ou coisa seja santa. Também é o termo utilizado para descrever a substância do próprio Deus, que é majestosamente santo, sem comparação e absolutamente isento de imperfeição, sendo o próprio Deus o único e exclusivo agente gerador da sua própria santidade. O adjetivo hebraico kadosh, no Antigo Testamento, qualifica Deus como sendo o mais santo, o mais puro, denotando clara e enfaticamente que Deus é santo em sua essência. No hebraico, o substantivo hagiosune é utilizado para descrever a santidade absoluta de Jesus Cristo enquanto viveu como ser humano e se destacou de todos os outros. E o substantivo grego hagiotes é utilizado no Novo Testamento para se referir à qualidade abstrata da santificação, numa referência a Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 10, cuja santidade o cristão deve buscar ser participante. De acordo com o pastor e escritor Ezequias Soares, Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência, em sua natureza. O escritor ressalta ainda que Deus, por ser pleno em santidade, ele exige santidade do seu povo. É esse o tipo de santidade que o escritor aos Hebreus se refere ao utilizar o substantivo hagiotes como sendo o tipo de santidade que o cristão deve buscar ser participante. O pastor Valdir Alves, ele lembra que a santidade de Deus é a base de todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, é o parâmetro, é a parte superior de todas as perfeições do Ser Supremo, Deus Todo-Poderoso. Para o escritor judeu que se converteu ao cristianismo, Meir Perron, a santidade de Deus é a característica divina que diferencia Deus de todas as demais criaturas. Não denota apenas um atributo, uma característica de Deus, mas a sua própria natureza divina, a própria essência de Deus. Deus é perfeito e a sua perfeição se deve ao nível pleno de santidade que compõe a sua essência. Seu nível pleno de pureza impossibilita que quaisquer tipo de manchas, de erros, de falhas sequer se aproximem dele, no sentido de fazer parte de suas características pessoais, de sua essência, de influenciar a sua forma de se relacionar com os demais integrantes da Trindade e com a sua obra-prima da criação. Quando Deus falou a respeito de si mesmo em Levítico capítulo 11, versículo 44, a expressão hebraica utilizada foi kadosh, ou seja, eu sou santo em minha essência. Ou seja, Deus afirmou que o seu caráter é santo por natureza. Portanto, a imperfeição, o pecado, não tem acesso à sua santa presença e ao seu caráter. O pastor Valdir Alves, ele ressalta que quem quiser se aproximar de Deus deve se afastar de quaisquer tipos de impurezas e pecados que rodeiam tão de perto as pessoas.
Vale frisar que, tendo em vista que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, por ser onipresente, nada foge, escapa ou esconde de sua presença. Portanto, ter acesso ou não à presença de Deus é no sentido de ser aceito por Deus para se relacionar com Ele de forma positiva, para ser participante da sua santidade, ou se posicionar de forma ímpia, impura, pecaminosa e ser rejeitado por Deus em um possível relacionamento pleno e abençoador, atrair a ira de Deus sobre si ao rejeitar, desvalorizar ou menosprezar a oferta de Deus para ser participante da sua santidade. Entre os conselhos dados por Jesus no Sermão da Montanha, ele enfatizou dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Isto porque, para se relacionar de forma íntima e perfeita com o Pai que está nos céus, é preciso estar completamente em conformidade com as suas orientações, deve se tornar puro em sua essência. O escritor aos Hebreus orienta: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para o escritor Newman Howes, a santidade de Deus não pode pecar, por isso Deus é isento de pecado. A essência divina o impossibilita de se contaminar, de se envolver em algum tipo de impureza, de perder a sua pureza, sua moral ilibada, de ser impelido a cometer algum ato pecaminoso ou que tenha aparência maligna. Foi com o propósito de salvar o ser humano, de permitir que o ser humano voltasse a ter comunhão com ele, que Deus, no seu plano redentor, ele planejou dar a possibilidade de o ser humano viver de forma irrepreensível por meio de Jesus Cristo. Uma conduta irrepreensível só é possível por meio da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém terá condições de se relacionar de forma íntima e positiva com Deus. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Isto porque o pecado fere a santidade de Deus, a pureza, a essência de Deus. O pastor Valdir Alves ele afirma que se Deus aceitasse com naturalidade o pecado, Deus perderia a sua essência, ele não seria santo. A partir do momento que uma pessoa concorda, faça vistas grossas, seja conivente com o pecado ou pratica atos pecaminosos, ela se coloca na mesma posição na qual o pecado se encontra diante de Deus. E acaba aí sendo castigada junto com o pecado por estar unida com o pecado e, consequentemente, afrontando a santidade, a pureza e a essência de Deus. Por sua graça e misericórdia, Deus ele por diversas vezes protestou contra o seu povo, os advertiu, demonstrou sua indignação quanto às práticas pecaminosas adotadas por seu povo, numa tentativa amorosa de dar um pouco mais de tempo e as oportunidades necessárias para que o seu povo se arrependesse, lhe pedisse perdão, voltasse a ter comunhão com ele e fizesse parte da sua santidade. O fato de Deus agir como fogo consumidor com quem quer que seja é uma consequência natural das ações dessa ou daquela pessoa ser no sentido de ferir a santidade, a pureza e a essência de Deus. Para o apóstolo Paulo, Deus manifesta a sua ira contra a impureza e a injustiça dos homens, pois a sua santidade exige que a pena, o salário do pecado, o resultado trágico do pecado seja pago. O fato de a santidade de Deus exigir punição por atos pecaminosos cometidos é o resultado direto da justiça divina. Deus ele seria injusto se tratasse uma pessoa ímpia, uma pessoa que fere a sua santidade, da mesma forma como trata uma pessoa que busca viver em santidade com Deus, que se esforça por agradá-lo para seguir as suas instruções. É a forma pura, santa, que compõe a essência de Deus, que faz com que Deus ele faça justiça a quem se mantém fiel a Ele, que se arrepende de seus pecados, que abandona a impiedade, as abominações do sistema mundano, os delitos e as ofensas que ferem a sua santidade. A santidade de Deus revela a beleza e a glória de Deus. Moisés, em seu cântico após a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, ele bradou dizendo: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Tu, com tua beneficência, guiaste esse povo que salvaste. Com tua força o levaste à habitação da tua santidade. Ana, após entregar o pequeno profeta Samuel ao sacerdote Eli, lá no tabernáculo na cidade de Siló, em sua oração profética, ela reconheceu a beleza e a glória de Deus, dizendo: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
Inigualável em beleza e glória, Deus ele sempre será o que sempre foi e é em sua essência. A santidade de Deus, a essência de Deus, ela não sofre alteração. Em todos os seus atributos, em suas características, Deus é imutável e sem ao menos sombra de variação. Todas as ações e reações de Deus, em quaisquer aspectos, situações ou circunstâncias, já foram reveladas por Ele mesmo nas páginas sagradas. Por isso, são 100% previsíveis. Até mesmo o fato de os servos e servas de Yahvé Adonai se impressionarem com a grandiosidade, profundidade e abrangência das ações sobrenaturais de Deus não é resultado de Deus agir de forma imprevisível, mas de confirmar de forma contundente que Deus age rigorosamente como ele antecipadamente disse que agiria. O escritor aos Hebreus afirmou que Deus, para garantir a sua fidelidade aos herdeiros de sua promessa, empenhou a sua palavra sobre juramento que alcançaria todos com a oferta de salvação, tanto os judeus quanto também os gentios, todos terão oportunidades. Se alguém deixar de alcançar a salvação e por isso ser impedido de ser participante da santidade de Deus, pode ser por quaisquer outros motivos, menos por oportunidades. Hebreus capítulo 6, versículo 13, chega a dizer que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E em Isaías capítulo 48, versículo 9, o próprio Deus diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Como base dos demais atributos divinos, a santidade de Deus faz com que ele haja com graça e misericórdia, alongue o tempo retardando a ira, dê todas as oportunidades possíveis para o ser humano abraçar a salvação eterna que ele não merece, com o objetivo de evitar que o ser humano, com a sua natureza pecaminosa, seja sumariamente destruído, condenado como merece. A santidade de Deus ela não pode ser violada, confundida nem questionada. Inexiste no universo ser de elevada conduta moral e ética capaz de surpreender Deus em alguma falha, em algum deslize moral e ética de quaisquer espécies ou que possa questionar a Deus. Mesmo Jó, que foi um homem que o próprio Deus certificou por 2 vezes da sua sinceridade, sua retidão, seu temor a Deus e a sua sabedoria de se desviar do mal, um dia ele declarou que gostaria de se apresentar diante de Deus para se defender. Mas quando Deus se apresentou diante dele para lhe responder e lhe disse: eu te perguntarei e tu me responderás, Deus ele argumentou por 129 versos e Jó ele só conseguiu abrir a boca depois que Deus se calou, e as palavras que Jó falou foram: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Sábio como era, Jó ele soube reconhecer a perfeição divina revelada em seus propósitos, soube reconhecer também que nenhum desejo ou propósito humano é perfeito ou grande o suficiente para ao menos violar, confundir ou questionar a essência da perfeição divina. O pastor Valdir Alves, ele ressalta que é impossível que alguém consiga compreender plenamente a santidade de Deus. Por isso, Deus ele disponibilizou o seu Espírito Santo para revelar as coisas que ultrapassam os limites da racionalidade humana e conduzir o ser humano a penetrar todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Como a santidade de Deus é a base, é a regra áurea, é o parâmetro para todas as ações de Deus, é a santidade de Deus que clareia todas as áreas escuras da vida humana e expõe todas as ações e reações, os pensamentos e tudo mais que envolve o ser humano, de forma que é impossível que algo passe despercebido por Deus, viole, confunda ou questione a sua santidade. Paulo reforça na sua 2ª carta aos Coríntios que também é impossível que haja comunhão entre luz e trevas, concordância entre Cristo e Belial, ou que o fiel tenha comunhão com o infiel. A santidade de Deus ela é o padrão e espelho para a sua criação. E é por meio da santidade divina, um dos atributos que Deus transferiu uma partícula ao ser humano, que o ser humano é capaz de refletir em si a semelhança divina. Ao aceitar o chamado divino e buscar viver em santidade, o ser humano ele também adota para si a santidade como base, como parâmetro de sua essência pessoal, de suas características íntimas. E a partir daí, as ações e reações humanas, elas passam a refletir as ações divinas que são permeadas de justiça, de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de retidão e de moralidade.
a caminho de se livrar das imperfeições resultantes da maldição proferida por Deus no jardim do Éden, em consequência da desobediência de Adão e Eva às suas instruções. Na busca por vivenciar o padrão divino de santidade, cada pessoa deve colocar em prática as orientações do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículos 14 a 17. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Levando em consideração que a santidade é a razão da beleza de todos os atributos divinos e humanos, parafraseando o que disse o escritor Edward Lakes, pode-se afirmar que sem santidade, a sabedoria se torna apenas sutileza, a justiça vira crueldade para satisfazer caprichos pessoais, a soberania divina e a autonomia humana se tornam em tirania para oprimir os fracos, o exercício da misericórdia seria apenas uma compaixão insensata para a autopromoção pessoal. Diante do padrão de santidade estabelecido por Deus e que deve ser espelhado pela criação, o apóstolo Paulo faz coro com Pedro e encoraja os cristãos dizendo: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ao inspirar os escritores sagrados a registrar o que fosse possível ao ser humano conhecer a respeito de si mesmo, Deus, além de permitir ser conhecido e convidar o ser humano a se relacionar com ele, Deus disponibilizou todas as orientações necessárias para que o ser humano se ajuste à sua vontade e possa desfrutar de um relacionamento pleno, íntimo e positivo com ele. Dentre tantas orientações para o ser humano alcançar o padrão de santidade divina, o pastor Valdir Alves ele traz a que está no texto de Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isso se faz necessário porque a santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Deus seria incoerente se não aborrecesse o pecado, que é altamente prejudicial ao ser humano a quem Deus tanto ama e ainda fere a sua santidade. Fere a essência divina que o faz ser justo em todas as situações, em todos os tempos e circunstâncias, favoráveis ou não. Por isso, o escritor aos Hebreus é enfático em dizer que o cristão deve deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto o rodeia e dar sequência na vida cristã de forma paciente, suportando as dores, os infortúnios, os incômodos, sem queixas, com resignação e resiliência. O profeta Isaías esclareceu que as iniquidades praticadas pelas pessoas é a causa real da separação do ser humano com Deus, da impossibilidade de o ser humano desfrutar das bênçãos de Deus. E os pecados cometidos pelas pessoas encobrem o rosto de Deus para que ele não ouça as pessoas no sentido de ouvir para atender às suas necessidades de livramento e provisão quando elas clamarem por ele. O acesso do pecado no mundo humano fez com que todas as pessoas se tornassem pecadoras e caso a pessoa recuse a oferta de salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo, revelada nas Escrituras Sagradas, os sofrimentos, as adversidades, as situações de extremas aflições, as desilusões e decepções da vida nunca serão revestidas e ainda se tornarão em condenação eterna. Pois o salário do pecado é a morte, e no caso, essa morte é a eterna separação de Deus, a impossibilidade de se ter revertida a situação. Deus, por seu amor ao pecador e seu ódio ao pecado, ele proveu salvação por meio de Jesus Cristo a quem aceitar o seu padrão de santidade, o único capaz de capacitar o ser humano a se relacionar e a ver a Deus. Paulo ele afirmou aos romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que vivem de acordo com o padrão de santidade revelada por Deus nas Escrituras Sagradas, para os que andam na luz como ele na luz está. É a santidade de Deus que aperfeiçoa o caráter do homem que reconhece e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa transformação ela é realizada pelo Espírito Santo na pessoa de glória em glória e é aperfeiçoada no temor de Deus, promove a transformação e o aperfeiçoamento do caráter humano que passa a viver em novidade de vida.
O pastor Valdir Alves, ele reforça que para o ser humano ser participante da santidade de Deus, também é preciso disciplina, pois quem recusa ser corrigido nunca será restaurado e nunca desfrutará da santidade de Deus. Somente uma conversão genuína possibilita o ser humano de ter aí o seu caráter transformado para ser participante da santidade de Deus. O apóstolo Paulo exorta as pessoas que se convertem a Cristo dizendo: quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para o pastor Valdir Alves, quanto mais a pessoa ela absorve as coisas de Deus, menos as coisas do sistema mundano, terreno e impuro terá espaço em sua vida. A plenitude de santidade, ela só será atingida pelos salvos no momento do arrebatamento da igreja, pois será o momento em que Jesus será visto pelos salvos em sua santidade plena e os salvos serão semelhantes a ele. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, versículo 17, no que se refere à santidade. Pois, humanamente falando, o ser humano é incapaz de buscar a santidade, de se santificar e de viver em santidade diante de Deus. Por isso, Jesus intercedeu ao Pai para que ele, por meio da palavra, realizasse a obra de santificação na vida dos seus servos e as suas servas. A vontade de Deus é que o ser humano viva uma vida de santidade. No entanto, o ser humano ele precisa entender que é importante, desejar e decidir buscar viver uma vida de santidade. Abrir mão, se recusar ou ser relaxado na leitura bíblica diária é impedir a si mesmo de passar pelo processo de santificação tão necessário para se relacionar e para ver a Deus. Ninguém consegue ser santo por seus méritos pessoais. A santidade só é possível por meio da ação do Espírito Santo na vida da pessoa que se submete às instruções bíblicas de forma plena. Deus, na sua perfeição, isento de erros e falhas, ele revelou ao ser humano a sua essência, a sua santidade e deu ao ser humano parte dessa santidade a fim de que o ser humano compreenda a necessidade de também ser santo para se relacionar com ele. A essência de Deus, a santidade de Deus não sofre alterações, não pode ser violada, confundida ou questionada. Portanto, se o ser humano adotar para si o padrão de santidade estabelecido por Deus, ele será salvo da condenação eterna ao espelhar em si a essência divina. Busque diariamente conhecer pouco a pouco a santidade de Deus por meio da sua revelação nas Escrituras Sagradas e você se tornará participante da santidade de Deus, evitando assim que sejas condenado com o mundo. Meu desejo é que você se permita ser envolvido pela santidade de Deus ao mergulhar no sangue de Jesus, ser lavado e redimido por ele. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse processo de santificação. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.